Olá pessoal, meu nome é Andréia, eu sou arquiteta e hoje eu vou falar a respeito de um material que eu acredito que muitas pessoas tenham dúvidas no momento em que elas se encontram numa loja de material de construção. Qual é a diferença que existe entre a cerâmica tradicional e os porcelanatos? Para você que está querendo reformar ou você está construindo, eu tenho certeza que quando você chega numa loja grande de material de construção e começa a olhar todos aqueles pisos com várias cores, formatos, acabamentos, e aí você é atendido pelo consultor e o consultor vai dando pequenas dicas que, muitas vezes, em vez de melhorar, criam muitas dúvidas na cabeça do cliente. Então, é importante você saber quais são as diferenças mais comuns, né? E por que você, conforme a aplicação que você vai ter, qual que você deve escolher. Então, a cerâmica é um produto que vem desde a época da colonização do Brasil. E naquela época ela era feita, produzida artesanalmente. Já os porcelanatos, eles chegaram no Brasil nos anos 90 e eles eram importados da Itália. Aos poucos eles foram ganhando uma força enorme e passou-se a produzir aqui. A composição do porcelanato é feita de 70% de rochas minerais. Já no caso das cerâmicas é 70% de argila. No caso, o porcelanato ele foi invadindo absurdamente o mercado por algumas vantagens que ele tem a mais com relação à cerâmica, que seria, por exemplo, os grandes formatos, porque os porcelanatos eles têm 60 por 60, 70, 70, 80, são formatos bem grandes, e pelo pequeno grau de absorção. A absorção do porcelanato ela varia de 0 a 0,5%, enquanto que a cerâmica já é acima de 3%. Então isso daí foi uma conquista muito grande, né? Que quando você coloca um porcelanato no chão, é difícil você ter quando cai algum líquido, é difícil criar aquela mancha, né? Que fica o piso fica um pouco mais escuro, né? Do que o restante aonde a peça está seca. Isso acontece muito assim quando você utiliza essas bancadas de granito, e o granito ele tem uma absorção grande, né? Uns mais, outros menos. E às vezes quando você lava a louça ali, você percebe que em volta ali da cuba, o granito ele fica aquele tom mais escurecido. Da mesma forma, isso acontece com as cerâmicas, por ela absorver mais a água ou líquido do que um porcelanato. No caso do porcelanato, ele tem uma produção que ela é muito mais manufaturado e muito mais controlado do que a cerâmica. Ele utiliza um forno que vai a 1.200 graus Celsius, enquanto que a cerâmica ela já utiliza um forno de 850 graus Celsius. No caso do porcelanato, o resultado é muito melhor, devido a essa pouca absorção que eu já falei, devido à possibilidade de você ter os grandes formatos, né? Você pode se você que está aí numa loja de materiais de construção, você pode observar que tem peças de porcelanato que elas medem 1,20 por 2,40. É uma peça muito grande. Cada vez mais ela vem sendo utilizada. E na questão dos rejuntes,
Os rejuntes dos porcelanatos, rejunte você sabe o que que é, né? É aquele vãozinho que existe entre uma peça e outra. Então, aqueles rejuntes, na questão dos porcelanatos, eles variam de 1 a 3 milímetros, é um rejunte muito pequenininho. No caso das cerâmicas, esses rejuntes já podem variar de 5 a 10 milímetros. E qual que é a desvantagem? A desvantagem é que, como a cerâmica, uma peça fica mais afastada do que a outra, ali começa a depositar mais sujeira. Tem a possibilidade de ter um depósito maior de sujeira, porque além dela ter um formato menor, né? Isso significa que ela vai ter muito mais rejunte. E no caso do porcelanato, por conseguir peças maiores, a quantidade de rejunte é muito menor, além do que a possibilidade de depositar a sujeira é muito menor. Então, isso daí é uma vantagem. Então, isso difere bastante o porcelanato da cerâmica. Só que a cerâmica, ela também não pode perder o seu charme, né? Porque a cerâmica, ela, em certos casos, ela não pode ser substituída pelo porcelanato, porque a cerâmica ela tem todo aquele charme, que ela pode ser uma cerâmica muito rústica, aí depende da aplicação, o local que você vai aplicar, ela precisa ter aquela rusticidade que o porcelanato já não vai ter, né? Ela tem mais aquele charme, aquela característica de artesanal mesmo. E o porcelanato, ele não chega tão perto dessas características da cerâmica. No caso dos porcelanatos, ele pode vir com 3 tipos de acabamento, que é o acabamento polido, o acabamento acetinado e o acabamento esmaltado. O acabamento polido, ele é conseguido através do polimento da peça. Então, vem uma máquina e faz um polimento, e esse polimento, ele chega até o grau dele ficar brilhante como um espelho. No caso do porcelanato acetinado, é um meio termo entre o polido e o natural, né? Então você pega a peça, conforme você olha para ela, ela parece que brilha um pouco mais ou ela fica um pouco mais rústica. E temos as peças que são esmaltadas. Essas peças esmaltadas, no caso, já vai uma camada vitrificada em cima dela, né? Que deixa esse esmalte como ela é chamada. Uma coisa muito importante que vale a pena salientar é sobre a paginação do piso. O que é a paginação do piso? Paginação do piso é quando você pega um determinado ambiente, pode ser um banheiro, pode ser uma sala, qualquer espaço que você venha a colocar o piso, e você vai escolher um piso para aquele espaço. No caso do porcelanato, né, muitas vezes as pessoas pensam da seguinte forma: será que um porcelanato com formato maior vai ficar ruim no espaço que é muito pequeno? Então, às vezes as pessoas pensam que por o espaço ser pequeno, você precisa colocar uma peça pequena. Mas ao contrário, se você colocar uma peça grande, o ambiente vai ficar muito mais homogêneo e limpo e praticamente sem rejunte. Só que você vai perceber melhor qual é o tamanho ideal, né? Porque existem esses formatos que eu já comentei, que são os 70 por 70, 80, 1 metro, enfim, tem uma série de bitolas. Mas quando você pega ali o seu ambiente e você vê que ele tem uma medida, por exemplo, de 1,20 por 2,40, aí
pensando nos formatos que existem no mercado, você talvez que seja um leigo, né, não consiga ter essa percepção, mas se você tiver contratado um profissional, ele vai ter essa percepção, que por exemplo, uma peça de 60 por 1,20 vai encaixar super bem e praticamente não vai ter tantos rejuntes, né? Ou melhor ainda, se você pegar uma peça de 1,20 por 1,20, você terá menos rejuntes ainda. E o que tem que se atentar é que quando a peça chega no cantinho da parede, por exemplo, você não pode ter uma peça ali que é 1 metro, né? Ela é 1 por 1. Aí a parede ali tem 1,50 m, aí você coloca primeiro uma peça 1 por 1, aí depois você vai colocar outra peça, você só vai conseguir aproveitar dela 50 centímetros. Então essa não é uma paginação ideal. O ideal é que o ambiente fique homogêneo e que aquela peça que encoste na parede não fique dando aqueles filetinhos, sabe? É pior ainda quando você tem aqueles filetes que são de 10 centímetros, de 5 centímetros, é horrível aquilo, né? Então, a paginação do piso, que é um desenho que a gente faz para poder ver como que a cerâmica ou o porcelanato vai ficar distribuído no ambiente, como que ele vai se comportar em todos os ambientes, que daí se a gente percebe que vai ter algum filetinho estreito num quarto, numa sala ou coisa assim, aí a gente já faz a programação de iniciar a peça em outro ponto. Porque, por exemplo, se você deixar o porcelanato para a decisão da paginação ficar à mercê da mão de obra informal, você pode ter certeza que ele sempre vai começar, vamos dizer, lá da porta da sala, e daí ele vai adiante e não sabe nem o que vai acontecer no resto da sala, nos quartos, e ele só vai descobrir praticamente na hora. Claro, naturalmente eu não estou falando de todos os prestadores de serviço, mas a grande maioria acaba sendo dessa forma. E nós, como projetamos isso no teu apartamento ou na sua casa por inteiro, a gente já tem essa percepção antes de acontecer. E aí a gente tem a possibilidade de começar em outro ponto para que não ocorra essas pequenas peças juntos da parede. Então, paginação, gente, é uma coisa super importante. Muitas vezes as pessoas não dão o devido cuidado, né, nesse momento, mas faz toda a diferença no seu piso. Outro detalhe que é bem importante é com relação ao lote da peça. Talvez ninguém tenha falado a esse respeito, comentado com você, mas quando você vai comprar uma cerâmica ou um porcelanato, você não pode comprar a quantidade exata daquele ambiente. Vamos dizer que a tua sala tem 20 metros quadrados e você vai lá e compra 20 metros quadrados. Não dá para ser assim. Você sempre tem que comprar de 10 a 15% a mais da peça. Aí você pensa, ai, mas e se sobrar? Vai sobrar. Tem que sobrar. Tem que sobrar por vários motivos. Mas você precisa comprar essa quantidade a mais. A primeira razão é para não faltar peças na tua obra, bem no momento que você tá lá, quando você vê, pensa, vou acabar o piso, quando você vê, falta ali algumas peças. Isso é muito chato durante o percurso da obra, porque daí você tem que parar tudo, você tem que ir na loja, comprar mais, ver quanto falta. E se isso acontecer, você tem que ficar bem atento na questão do lote. O que é o lote? Esse lote é uma numeração que vem marcado na caixa da peça, né?
Ali tem várias descrições, mas normalmente ele vem como se fosse um carimbo, né? Não é naquelas descrições que já são padronizadas da caixa. Esse lote é muito importante porque as fornadas, né, de porcelanatos, cada fornada, ela sai com uma tonalidade. E aí eles marcam esse lote porque quando faltar peça para você, o ideal é que você vá no mesmo local e compre mais peças com aquele mesmo número do lote que está carimbado, vamos dizer assim, na caixa que você está usando. Porque se você não se preocupar com isso, você vai chegar lá na loja e vai dizer para o vendedor, porque às vezes você pode pegar até um vendedor que não vendeu para você antes, então o cara não tem nem o histórico em saber que você já comprou essa peça, né? E aí você vai dizer, olha, eu quero lá o porcelanato com o nome tal, do formato tal, e o cara vai lá e te vende. Alguns, né, têm o bom senso de perguntar, é para reposição? Daí, se você falar, aí, a senhora trouxe o número do lote? Agora, outros nem perguntam. E aí, o que acontece? Você vai comprar um lote qualquer e quando essas peças chegarem na tua obra, você vai perceber que quando você fizer a continuação do assentamento das peças, elas vão estar, é a mesma peça, só que você vai perceber uma ligeira diferença na tonalidade da peça. E conforme o lugar que está faltando, que pode ser pouco, e assim, vamos dizer que um móvel fica em cima e daí tudo bem, ninguém vai perceber, mas pode ser uma área maior. E aí imagina nessa área maior, nós que estamos ali, o dia a dia, vendo o que está acontecendo, aquilo ali vai dando um ruim na gente, né? Pode até ser que mais tarde, quando a casa já estiver mobiliada, todo mundo andando de um lado para o outro, não perceba tanto, mas o dono vai perceber. E a gente não gosta que isso aconteça. Então preste atenção nessa questão do lote, que é uma informação fundamental quando você for fazer reposição tanto no porcelanato quanto nas cerâmicas. Falando um pouco agora sobre as cores, né? Quando você sai, muitas vezes você se encanta por um produto, né? Então, assim, existem coisas que você que está aí me assistindo não sabe. Então, assim, a pessoa fica em dúvida: será que eu compro um porcelanato polido ou um porcelanato acetinado? Que diferença que vai fazer isso no meu ambiente? Então, por exemplo, o porcelanato que ele é polido, ele te causa uma sensação de um ambiente mais frio, sabe? Um ambiente assim, que falte um calor humano, eu não sei exatamente explicar por quê. Mas o porcelanato polido, ele te dá uma sensação de um ambiente mais frio. Já no caso do porcelanato acetinado ou mesmo fosco, ele já te dá uma temperatura mais quente. Então, dependendo do lugar que você vai aplicar, então vamos dizer assim, que você está no litoral, aí você vai lá e aplica um porcelanato polido, o litoral já é super quente, aquilo ali para você vai te dar até uma sensação de um espaço mais refrescante. Mas vamos dizer que você esteja num local frio, aí já a sensação já vai ser diferente, porque o lugar já é frio e ele vai te dar uma temperatura mais fria, ele não vai te dar aquele aconchego que você precisa num local de temperaturas baixas. Então é importante você se atentar para isso. Na questão das cores, também é importante você ter essa noção,
Porque as pessoas, quando elas olham aqueles porcelanatos que são brancos, eu não sei explicar. No meu caso, como como no meu caso, as pessoas de uma maneira geral, elas se apaixonam pelos pisos claros, né? Porque todo mundo tem medo das cores escuras. Então, você precisa se preocupar na questão da sujeira. Porque, por exemplo, tem pessoas que pensam que a cor clara, o branco, por exemplo, ou quase branco, vai ficar com aquele ambiente enorme, né? E realmente fica, porém, tem a questão da sujeira, porque o porcelanato quando é claro, eu aqui, ó, que tem esse cabelinho loiro, se cair um fiapo do meu cabelo no chão, ele fica perceptível. E aí, por exemplo, já até me aconteceu uma vez de estar fazendo um hall de entrada de um condomínio, né? Onde é o hall social, a entrada dos elevadores sociais, e na época foi comentado com o síndico porque ele queria que o hall tivesse aquele piso todo claro. E aí eu falava para ele, em vez de você fazer um piso que seja totalmente claro, então vamos buscar um piso que seja claro, mas que ele tenha algum rajado de uma outra cor, que aí fica uma peça, vamos dizer, rebuscada. Por quê? Porque quando cair esse fio de cabelo ou qualquer outro tipo de sujeira, ela vai desaparecer no meio daqueles veios, daqueles desenhos e não fica perceptível. E eu comentei isso com ele na época, né? E ele ficou irredutível. Não, esse aqui vai ficar muito legal, não vai ter esse problema lá, porque o hall de entrada é só uma passagem. Então, tudo bem. Aí fomos lá, compramos o piso, né? Foi colocado. O piso ele era todo claro, mas ele tinha umas paginações com um outro porcelanato que era preto. Então ficou assim uma coisa preto e branco, mas tinha muito mais branco do que o preto. E aí, com o passar do tempo, eu sempre acabo voltando no cliente por algum outro motivo. Às vezes a pessoa quer continuar, eu tô precisando de mais coisas. E olha só o que aconteceu. Quando eu cheguei nesse condomínio, né? As pessoas sempre me tratam muito bem, porque eu também trato muito bem as pessoas e eu acabo ficando muito amiga dos porteiros, né? Então, o porteiro lá veio, o porteiro-chefe veio falar comigo, Andréia, nossa, Andréia, se você soubesse como que esse piso está incomodando a gente, porque ele aparece qualquer sujeira e a pior parte é quando tem chuva e, e as pessoas vêm com aquele pezinho sujo e entram na portaria e aí começa a marcar desde a porta da entrada até o hall do elevador. E aí os coitados, o que eles faziam? Eles deixavam um rodo com um pano de chão perto, que, vamos dizer, de hora em hora, não sei se é isso exatamente, eles entravam lá para poder passar aquilo para o hall não ficar tão com aquele aspecto sujo, né? Então, para você ver como até a escolha da cor é muito importante. E, por exemplo, aí você pode pensar assim, não, então eu vou partir por um porcelanato preto ou um porcelanato marrom, enfim. O preto, numa cor homogênea, ele também, você pensa, no preto não vai aparecer sujeira. Gente, aparece sujeira, aparece. A sujeira, ele aparece a marca, sabe? A oleosidade do piso. Ele não é tão marcante como o branco, mas aparece da mesma forma. Então, um conselho que eu dou para vocês: procurem tons que sejam entre o preto e o branco, ou procure peças que não sejam totalmente homogêneas, tipo de uma cor só, ela inteirinha. Procure uma peça que tenha alguma variação ali, como no caso dos marmorizados. Eu tenho certeza que você vai ficar bem mais feliz
e não vai ficar tão irritado de ver aquelas pequenas sujeirinhas no chão. Uma novidade, né, que cada vez mais vem chegando no mercado são os porcelanatos que são chamados de porcelanatos técnicos. Esses porcelanatos técnicos, qual é a diferença dele? É que, por exemplo, se você deixar cair alguma coisa no chão, né, e soltar uma lasquinha, ele tem a massa de baixo dele é a mesma cor do que a massa superior. Então você não vai ver assim, sabe? De repente você cai, quebra o pedaço e fica uma corzinha begezinha, marronzinha, preta, coisa parecida, né? Até porque uma coisa que precisa se atentar, que quanto mais clara a massa do porcelanato, mais resistente e de melhor qualidade ele é. É menos poroso, absorve menos. Então isso é um detalhe importante. Mas o que eu queria dizer a respeito desses porcelanatos técnicos é que cada vez mais vem crescendo a questão de você utilizar o porcelanato nas bancadas de banheiros, cozinhas, churrasqueiras, enfim, bancadas para qualquer fim. Antigamente, o material mais utilizado para cozinhas e banheiros eram os granitos. Aí, com o passar do tempo, foram chegando no mercado os Silestones, os Compactones e tantos outros que são pedras industrializadas. E essas pedras, elas têm, não são pedras como os granitos, que tá sempre aquela pedrinha toda pipocadinha, você vai lá ver o cinza, aquele cinza todo pipocadinho, né? Às vezes o marronzinho pipocadinho. E essas peças que são industrializadas, eles podem fazer em qualquer cor. Então você tem desde o branco, do bege, do marrom, até o preto, é uma infinidade de cores. Então, e ficam muito mais bonitas quando você utiliza esse material em cima do seu mobiliário, porque você não é obrigada a ficar com aquela coisa pintadinha, né? Tem gente que não liga, mas a grande maioria liga. E então esse porcelanato técnico é que tá vindo com força total por essa qualidade da massa ser igual à superfície dele. Naturalmente pode ser usado os outros? Pode também, não tem problema. Mas se acontecer de quebrar um pedacinho, isso pode de alguma forma ficar incomodando, porque o porcelanato você não consegue reconstituir ele como um granito. Porque já aconteceu comigo uma vez. Uma cliente foi tomar uma água de madrugada e acho que ela ainda estava meio que dormindo. Sem querer, a jarra que ela tirou da geladeira caiu na mão dela e caiu bem na beiradinha ali do tampo e arrancou aquele pedacinho. Por ser granito, era até um granito preto que ele é rajadinho com branco, que ele está sendo bem utilizado, porque ele é bonito. Foi possível chamar a marmoraria e eles pegam, trituram ali a pedra e junta com massa plástica e eles conseguem chegar no tom novamente daquele granito e eles conseguiram reconstituir isso. Mas no caso do porcelanato isso já não é possível. Então aquilo ali é uma coisa que vai ficar te incomodando bastante. Eu recentemente fiz uma bancada dessas e a minha cliente, ela, como tem pessoas que trabalham para ela fica sempre preocupada que essas pessoas não vão ter o mesmo cuidado que ela teria. Então, nesse caso, o mercado possui uns perfis metálicos, né? Depois você consulta aí que tem perfis para diversos tipos de situação.
Que seria o caso de colocar um perfil, por exemplo, o dia que você procurar uma escada feita de porcelanato, ali na quininha dela da frente, aonde tem uma meia esquadria, fica um pouco, qual que é a palavra? A peça fica frágil, porque as pessoas, quando sobem escadas, o primeiro lugar que elas pisam é na quina. Então, se o profissional que fizer aquela escada não fizer uma quina assim, muito bem lixada, até um pouco arredondadinha, ela corre o perigo constante de quebrar algum pedacinho. E aí surgiram os perfis metálicos que é possível você colocar bem na beiradinha da escada. Então, na hora que você pisar, você não vai pisar direto no porcelanato, você vai pisar no perfil. E isso garante com que a peça não quebre. E aí, no caso dessa bancada que eu estava te falando, para tranquilizar a cliente, nós decidimos usar também um perfil metálico bem na beiradinha, no local onde seria mais fácil de quebrar alguma coisa. A pessoa está manipulando ali na cozinha, aí de repente bate a panela, bate um prato sem querer, enfim, qualquer coisa pode acontecer. E aí, utilizando esse perfil, já garante que esse tipo de, assim, não é que nunca vai acontecer, né? Mas já garante com que essa peça não quebre no longo do tempo. E além do que, esteticamente, fica um detalhe bem bonito. Então, gente, para finalizar, eu queria dizer que muita gente não dá importância na contratação de um profissional porque acha que ele é capaz de fazer sozinho. Mas, se você parar para pensar, toda profissão ela existe porque essa pessoa vai ter um conhecimento muito maior do que o leigo. Então, para você ter uma obra mais segura, para você ter uma obra mais econômica e esteticamente mais bonita, e o principal ainda, para você não ter prejuízos desnecessários, porque muitas vezes você vai lá e faz algo por sua conta, mas na hora da aplicação, você compra aquele material lindo, maravilhoso e tal, e na hora da aplicação você percebe que ele não é específico para aquele fim. Então, a pessoa que não tem um profissional, é uma certeza de que ele sempre vai gastar muito mais, já é provado isso, que ele gasta até 25% a mais numa obra. Então, não é preferível ter um profissional que faça o acompanhamento da tua obra pela uma taxa de administração, depende do tamanho da obra, mas pode ser de 10% a até 25%, que se você já vai gastar isso mesmo, não é melhor você ter um profissional que possa te orientar para todas as suas necessidades? Então, às vezes, as pessoas não se dão conta disso, que ela já vai gastar mais. E o profissional, ele custa ali 10% do valor da sua obra. Então, vale muito a pena. Se você gostou desse vídeo, clique no curtir aqui embaixo e se inscreva no canal. Assim você vai poder sempre receber as nossas novidades. Até a próxima, nos vemos lá adiante.